Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E é claro, sempre na sua companhia. Você que nos segue nas redes sociais e que também envia os seus e-mails semanalmente, nos sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixe aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Hoje o assunto a ser abordado no nosso programa vai ser CONSEG, Conselhos Comunitários de Segurança. Solta a vinheta! Nosso entrevistado é formado em administração de empresas, tem uma franquia de permuta multilateral chamada Clube de Permuta e realiza um trabalho para a comunidade, tendo sido por 5 anos presidente do CONSEG Cambuí e atualmente é porta-voz desse mesmo conselho. Obrigado por aceitar nosso convite, Eduardo Cruz. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Nelson, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você e fazer parte desse programa com os ouvintes de tanta qualidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em nos atender e vamos entender um pouquinho mais profundamente o que vem a ser os CONSEGs, né? Os Conselhos Comunitários de Segurança. E você, eu sei que é um expert no assunto e esperamos que você nos dê aí uma aula a respeito do que é CONSEG e que faça com que mais pessoas participem, que é muito importante. Bom, Eduardo, começando então o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de perguntar para você, saber a definição correta de CONSEG e o que são esses CONSEGs, como que eles funcionam. Você poderia nos explicar? Claro, vai ser um prazer falar para vocês. Bom, muitas pessoas, elas pensam que o CONSEG é o Conselho de Segurança, que são órgãos municipais. Mas não, o CONSEG ele foi criado por decreto estadual, ou seja, o governo do estado mandou um decreto aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelos deputados estaduais, criando esses conselhos comunitários de segurança, que são vinculados a uma coordenadoria estadual dos CONSEGs. É um braço da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Então, os CONSEGs eles têm esse perfil oficial. Nós nos reunimos e para discutir sobre segurança pública, eu vou depois falar um pouquinho mais sobre isso, mas no maior conceito de segurança. Então, entra a zeladoria, entra diversos temas que são muito importantes. Mas é importante ressaltar que às vezes confunde a gente com ONG, com Conselho Municipal. Tá. Não, o CONSEG é um braço do governo do estado para interagir com a sociedade. Perfeito. Me diga como que você é formado esse CONSEG? Existe um passo a passo para isso? Quais são os pré-requisitos para que se monte um CONSEG? Bom, primeiro é importante a gente lembrar que a Secretaria de Estado de Segurança Pública, lá atrás, viu a necessidade das polícias terem uma união, uma aproximação com a sociedade maior. Então, ela definiu que cada delegacia de polícia tivesse um conselho
para interagir com os órgãos de segurança pública e com a sociedade, para que eles pudessem pegar informações e até atender demandas. Então, eles acabaram organizando esses conselhos por meio de eleições. Então, é feito a cada 2 anos, todo ano ímpar, a sociedade se junta, seja unida ou até disputando chapa, que isso é muito natural, comum. Natural, Mas, democrático. a gente forma chapa e às vezes existem pensamentos diferentes um do outro, de atuação. Então, a gente forma chapa, é possível ou não ter eleição. Via de regra, Nelson, é uma chapa só, porque as pessoas acabam se entendendo. E é tão difícil a gente pegar pessoas que queiram dar um trabalho a mais para a sociedade, sair de casa à noite, depois de trabalhar, querendo descansar, para fazer uma reunião em prol do bem comum, sem ganhar nada com isso. Então, já é tão difícil, né? Mas a gente forma a chapa, são 5 membros na diretoria do Conseg, presidente, vice-presidente e diretores, e que acaba sendo ratificado na coordenadoria estadual, e aí sim, cada delegacia do estado de São Paulo, a sociedade estando organizada, forma o Conseg e ele acaba ficando atuante. Tá. Eduardo, quais os assuntos de segurança que podem e devem ser levados à discussão nas reuniões dos Consegues? Ô Nelson, uma coisa que é importante falar, porque o Conseg, ele tem no seu estatuto, em primeiro lugar, a presença dos membros natos. Então, quando você vai numa reunião do Conseg, que é aberta ao público, sempre vai estar lá, você pode ter certeza, pode até faltar, dependendo, mas se o membro nato não puder ir, ele indica um representante. Mas os membros natos, como eu disse, esses membros natos são 2. Um é o delegado de cada DP, de cada distrito. Se ele não puder ir, eventualmente ele manda um investigador de polícia representando ele, ou o capitão da companhia da região, da Polícia Militar. Polícia Militar tem as suas divisões geográficas, tem o Comando de Policiamento do Interior, CPI 2 aqui em Campinas, tem os batalhões de polícia, o 8º Batalhão, o 35º, 47º e as companhias. No caso do Conseg Cambuí, que é onde a gente atua, é a 1ª Companhia do 8º Batalhão. Tá. Então, os membros natos são um representante da Polícia Civil e um representante da Polícia Militar. Isso já dá, Nelson, um ar oficial para a reunião. Claro, claro. Não é uma reunião de um grupo, de uma associação de bairro, de uma ONG que, sem desmerecer o trabalho, todos fazem um trabalho importante, relevante para a sociedade, mas lá a gente tem a presença da polícia, do poder do Estado, querendo escutar as demandas da sociedade. E aí sim, a gente acaba abordando os mais variados assuntos, porque o próprio Estatuto diz que a gente tem que ter um olhar de zeladoria nas questões de segurança. Tá. Bom, Eduardo, eu tenho um monte de perguntas aqui para fazer para você, porque eu quero entender direitinho como é que funcionam os Consegues, e tenho certeza que nossos seguidores também. E aproveitar também para pedir aí para as pessoas que estão nos assistindo que possam fazer perguntas aí para o Eduardo, através do nosso chat, que, embora ele esteja aqui batendo papo conosco, mas ele vai responder por escrito aí no chat, por favor. Quem tiver perguntas pode encaminhar aí para o Eduardo. Eduardo, como você mesmo disse, você atua no Conseg do Cambuí, né? Então, vamos ater um pouco aí a essa região de Campinas para exemplificar alguns trabalhos desenvolvidos pelos Consegues. Quais são as providências a serem tomadas e por quem dentro desses Consegues? Bom, dentro dessa linha de zeladoria, as providências podem ser as mais variadas possível. O que é
esse conceito de zeladoria, para daí eu chego na sua pergunta. Tá. Tudo desemboca na segurança pública. E eu costumo dizer que quando precisou chegar na polícia, é que todas as fases anteriores da gestão pública caíram como um dominó e acaba desembocando no último bastião de ordem do Estado, que é o poder de polícia. Mas a gente pode interpretar, segundo o Estatuto do CONSEG, como atuação do próprio CONSEG um buraco na rua. Por quê? Porque você imagina uma pessoa dirigindo um carro em que não tão atenta com quem pode estar passando a rua, e ela, ao desviar do buraco, ela atropela um senhor que estava começando a passar pela rua. Ou, por exemplo, um mato alto que pode atrair para uma escola de infantil que fica do lado desse mato animais peçonhentos e, de repente, um escorpião pica uma criança. Outro exemplo, uma luz do poste queimada que acaba podendo facilitar a ação de um bandido e uma pessoa que está passando aquele lugar que costumava ser iluminado, está escuro e acaba facilitando um assalto. Então, a partir daí, o barulho do bar, que pode estar até a madrugada, ele atrapalha no sono, e isso é o bem-estar, acarreta na saúde, e que isso é a segurança da própria pessoa, por mais que ela esteja no quarto dela tentando dormir. Claro. Então, o conceito ele precisa ser o mais amplo possível. Muitas pessoas não entendem que o CONSEG trata. Às vezes, nem sabe que a sua região tem CONSEG. Até querendo fazer um parênteses aqui, Nelson, se eu puder orientar a pessoa que quiser participar das reuniões do CONSEG, são sempre reuniões mensais. Então, a coordenadoria estadual exige que o CONSEG tenha reuniões mensais. Se você não fizer por pelo menos 2 meses seguidos, deixar de ter a reunião, a coordenadoria chega junto no CONSEG, de cada DP do estado de São Paulo. Então, o ideal seria o seguinte: você, cidadão de bem, que sabe que tem problema, sabe que na sua rua está faltando ter um buraco, que há tempos está atrapalhando, podendo ocasionar um problema de segurança para as pessoas, qualquer demanda que você possa ter, liga para o DP. Você pensa, de primeiro lugar, aonde que eu faço um boletim de ocorrência? Bom, em Campinas eu moro no Cambuí, eu vou no 13º DP. Eu moro no centro, eu vou no 1º DP. Eu moro no Taquaral, eu vou no 4º DP. Em Barão Geraldo, eu vou no 7º DP. Veja qual delegacia que você vai e liga lá, pergunta para o investigador de polícia, pergunta para o delegado quando e onde é a reunião do meu CONSEG. No Cambuí é toda segunda, quarta-feira de cada mês. Em outros, é a terceira, quinta-feira do mês. Varia bastante, cada CONSEG tem o seu. Mas esse é o caminho para você se informar e passar a participar. E, diante disso, levar as suas demandas desse olhar mais amplo possível. Tá. E sobre essa questão da degradação da região central, quais foram as ações que foram praticadas? Nelson, a degradação da região central é um dos temas mais importantes que hoje nós tratamos do CONSEG, e a gente já vem tratando diversos temas ao longo desses anos que a gente está aí participando, né? Eu, particularmente, fui presidente do CONSEG por 5 anos, devido a uma questão de mudança de chapa, que é muito natural. Eu permaneço ajudando como porta-voz. O CONSEG Cambuí, diga-se de passagem, já tem mais de 20 anos de história já atuando em prol da sociedade. A gente teve no passado uma grande presidente
que foi a Lúcia Dotaviano, a responsável por ter articulado a construção daquele ponto da Polícia Militar no centro de convivência, e a gente está lá na diretoria do Clube Regatas, né, na sala da diretoria, fazendo as reuniões mensais há esses 20 anos, e ao longo de todo esse período, aí eu falo mais pela minha passagem, diversos são os temas. Aliás, uma característica é que o cidadão vai, resolve o problema e é difícil voltar. Mas, por exemplo, a perturbação do sossego sempre foi, historicamente, um problema no Cambuí. Porque o Cambuí é um bairro boêmio, tem bares e restaurantes, e, por incrível que pareça, é uma realidade de ser um bairro boêmio e ter uma população majoritariamente idosa. E acaba atrapalhando o sono das pessoas, e essa questão da relação entre os moradores dos prédios com os bares desemboca muito no Conseg. E, mais recentemente, com a pandemia, a gente percebeu que teve uma relação aí, talvez, de causalidade, a degradação da região central. E isso foi uma bandeira que a gente pegou, porque a gente percebeu um grande problema. Eu costumo, se você me permitir contar uma história aqui, Nelson. Claro, sem dúvida. Eu costumo dizer que um cidadão da região central da cidade, da década de 60, aquele centro pujante, a gente tinha a Francisco Glicério, o Palácio da Justiça, a Catedral Metropolitana, os prédios antigos. Nunca um cidadão, veja fotos de como era o centro na década de 50, 60, nunca um cidadão poderia imaginar que o centro da cidade tivesse à noite escuro, sujo, degradado, com uma população de rua tão grande morando no centro da cidade. Isso é um drama pessoal dessas pessoas e também de quem mora na redondeza. Mas se você perguntasse para esse cidadão da década de 60 e mostrasse uma foto do centro atual, ele falaria: impossível. Nelson, é impossível que o centro da cidade de Campinas se torne essa foto que você está me mostrando, do ano 2020. Mas se tornou. E o que a gente se baseia no Cambuí é de que não duvidemos de que o Cambuí também pode ser muito degradado ao longo de algumas décadas, se a gente não fizer nada agora. A distância da Praça da República para a Praça da Sé, em São Paulo, ambas absolutamente degradadas, é maior do que da Catedral até o Regatas. Então, isso se amplia a degradação, se você deixar. Verdade. Por mais que tenha empreendimentos imobiliários maravilhosos no Cambuí, indo para Nova Campinas, a gente entende que, se não ficar esperto, não exigir do poder público providências, pensar no social, no econômico, na saúde principalmente, o Cambuí ele pode sim, num futuro, a médio, longo prazo, ser degradado. E aí que a gente fez o seminário, né, que gostaria também de falar um pouco sobre ele. Pois não, vamos, fique à vontade. A ideia é que, através das suas histórias verídicas, né, acontecidas, experiências, melhor dizendo, não são nem histórias, a gente aprender um pouco aí sobre os Consegues e o que as pessoas têm que fazer, inclusive, para serem ativas nele, né? Acho que é importante. Não depende de ir lá e resolver um problema só pessoal, né? Tipo condomínios. Ela resolve meu problema, não vou mais. Não, tem que continuar para ajudar a mudar o convívio como um todo, né? Que faz parte de cada um. Exatamente. Esse é uma luta nossa, porque os poucos ainda, né, proporcionalmente que participam, a gente entende que são realmente pessoas abnegadas que largam do seu tempo para poder discutir, participar, em vez de estar vendo a novela, tá lá numa reunião com um monte de gente, com o delegado, com o capitão, para participar. E o que nos motivou, né, para fazer esse seminário, que foi
a gente está completando um ano esse mês agora do seminário, viu, Nelson? Até Que legal. essa entrevista é simbólica. Mas a gente percebeu que, conforme eu comentei, que a política pública, os problemas acabam desembocando na segurança. E as polícias, elas não estão vencendo enxugar gelo, no sentido de você pegar um aumento gigantesco de furtos. A gente tem relatos no Cambuí de donos de estabelecimentos que foram roubados os canos de cobre do ar-condicionado, toda a fiação elétrica, por incríveis 2 dias seguidos. Ele chega no estabelecimento dele, tenta ligar o ar-condicionado, não funciona, perde o dia inteiro tentando descobrir o que é. Aí, quando ele vê, roubaram o cano de cobre do ar-condicionado. Ele troca, porque ele precisa faturar, e na madrugada seguinte roubaram o mesmo lugar 2 dias seguidos. Já aconteceu isso. E estabelecimentos furtados, isso quase que virou commodity. Quase todos têm um relato para comentar de furto. E esse é um furto feito por pessoas que são, o que eu costumo dizer, que são reféns de si mesmas. É uma pequena parcela, uma minoria dos moradores de rua que tem um drama pessoal socioeconômico em sua grande maioria. Eles não estão lá porque querem, eles estão sofrendo e a gente precisa cuidar, tratar, dar toda a condição dele sair da rua, porém, pela Secretaria de Assistência Social, porém, existe essa minoria que é refém das drogas. A ONU, ela determinou que o problema das drogas, ele é um problema de saúde pública. Então, quando você começa, e o primeiro pensamento do cidadão, ele chega no Conseg e diz, eu fui furtado, meu estabelecimento, roubaram toda a fiação elétrica dele, eu quero chamar a polícia, guarda, delegado, o que vocês fazem? Prenda ele. Mas muitas vezes a polícia, ela prende. Só que a nossa justiça, ela é garantista, e que nem é uma crítica. Só que ela dá o direito de furtos de pequeno potencial agressivo, a pessoa permanecer na rua e ele volta a assaltar, a furtar. Então, o que acontece? O número de pessoas reclamando, solicitando apoio da polícia aumentou drasticamente e a gente viu que a polícia estava enxugando o gelo. Aí que a gente teve a ideia de fazer um seminário cujo título era Ações Transversais contra a Degradação da Região Central. Por que transversais? Porque não é um problema apenas de polícia. Tudo desembocou na polícia, mas é um problema de assistência social, é um problema econômico, é um problema de capacitação, de educação, mas, nesse caso dessa minoria, é um problema de saúde pública. Então, a gente entende que os profissionais de saúde devem fazer, sabe aquela blitz da polícia militar? Fazer com a saúde. A blitz da saúde. Fazer uma atuação para você ver os piores casos, aqueles casos que eles são reféns de si mesmo, eles não têm condição de discernir, estão absolutamente envolvidos com a droga e, para sustentar o vício, estão furtando. E esse foi a questão que a gente fez, a gente reuniu na Academia Campinense de Letras 4 secretarias da prefeitura, reunimos polícia militar, polícia civil, guarda municipal, associações como de empresários do Cambuí, ONGs, o poder legislativo também, vereadores, todo um grupo de pessoas para poder discutir isso, chegando em algumas orientações que a gente está ainda sempre cobrando para pautar a resposta do poder público, e que seja uma resposta com todo o carinho que essas pessoas merecem, mas sem deixar também de olhar o cidadão que mora no Cambuí.
né? Ou a pessoa que está lá, porque quem quer ter a sua avó, de repente, a sua mãe que mora, está andando, e uma pessoa, de repente, com um surto no meio da manhã, da tarde, não tem horário, passando do lado dela, de repente, podendo fazer algum movimento brusco, solicitar de alguma forma mais incisiva um dinheiro. Então, essa é a nossa preocupação, essa é a nossa ação perante esse problema da degradação da região central. É interessante. E você disse aí que envolve várias áreas, né? O pessoal da saúde, será que tem consciência de tudo isso? Como que é feito para chegar a essas informações e existe alguma ação específica, por exemplo, da Secretaria da Saúde para se desenvolver isso? Porque não adianta só, como você disse, ir no remédio final, né? Você tem que ver aquilo que causou tudo isso para você minimizar e você vai, consequentemente, dar a cura para isso que está acontecendo. Por isso o tema, né? Ações transversais. Exatamente. É um remédio, como você mesmo disse, muito complicado de você acertar ele. Eu preciso dizer que a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Campinas, ela tem dos leques de ações mais completos do estado de São Paulo. Hoje, o cidadão ele tem onde dormir, ele recebe cobertor, a gente não sabe disso. Às vezes você está passando frio na sua casa, você pensa, e o morador de rua, como que ele está, né? E é lógico que sofrendo muito, mas ele tem um cobertor que a secretaria entrega, todo dia passa para ver como estão as pessoas no inverno. A secretaria dá a marmita, ela tem até estacionamento das carriolas lá na região central. Cuida muito bem dessas pessoas. Porém, a porta de saída ainda não está tão completa quanto o amparo. E o que isso ocasiona? A permanência deles Permanência, na rua. exatamente. Porque ele está lá, ele está no vício, muitas vezes. Digo essa minoria. Ele não quer se capacitar para ver a porta de saída, ele não responde a ninguém, tem essa liberdade, e recebe o alimento, isso, aquilo que, independente de qualquer situação, mesmo para esses, o Conseg defende que eles têm que permanecer recebendo carinho, atenção, cobertor, comida, Claro, tudo. claro. Mesmo os que estão furtando, porque isso é amparo básico. Mas é a porta de saída que a gente luta bastante. E aí começa a entrar cada vez mais complicadores. Te dou um exemplo. Essas organizações que daí vão receber a pessoa para um tratamento. Você tem que ter uma parceria com uma ONG que recebe para o tratamento, etc., interna. Quando o Estado encaminha, porque existe uma previsão legal, se é a internação involuntária. Quando o médico ele atesta que essa pessoa está com problema, está na rua e precisa ser internada, legalmente é possível. Você, por até 5 dias, tem um prazo legal para isso. Porém, esse cidadão ele vira tutelado pelo Estado. Ou seja, se acontecer alguma coisa, se ele se matar, por exemplo, ele se enforcar pela abstinência, se ele se envolver numa briga e alguém matar ele, se ele fugir e nunca mais aparecer, era uma tutela do Estado. E o gestor público responde sobre isso. Começa a ser vespeiro. Entendeu? Então, tem diversas condicionantes que tornam esse problema muito difícil de ser solucionado. Mas você só me permite te interromper. Isso vira um vespeiro porque o setor público é responsável por essa tutela. Mas e se essa pessoa que está fora, que não está tutelada pelo Estado, faz pratica essas mesmas ações que você mencionou fora? O Estado não está tutelado pelo Estado, mas quem sofre as consequências não é o Estado, são as vítimas, a família das vítimas. Então, é simples, né? Assim, no meu modo de entender.
não vou acertar porque poderá acontecer isso, e se acontecer, o responsável sou eu. Exato. Então, como é que você vai conseguir arrumar um negócio desse? É muito complicado mesmo, e o Brasil é impressionante, né? Parece até que se você quiser fazer o certo, não pode, o errado É que pode, complicado. né? O errado é justificável. O errado é justificado, exatamente. É uma questão que não envolve só o âmbito municipal, são leis federais, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, avaliar quando vota, tem essas outras questões que a gente não quer entrar muito na parte política, Claro. mas projeto de país que precisa, a gente precisa pensar um pouco mais o que país que a gente quer, a sociedade se une mais, e isso passa por participar de reuniões como consegue. Não adianta a gente imaginar que isso vai naturalmente se resolver. Tudo é feito por lutas. Então a gente tem que ir pensar, ver os problemas, lutar, exigir. E esse é um grande exemplo disso. A nossa legislação, ela é extremamente garantista. Existe um entendimento de que você não pode punir alguém por algo que não está absolutamente comprovado, ou punir de uma forma muito rígida algo que é leve. Porém, outra coisa é o que se tornou a nossa justiça, em que, se você tiver, Nelson, a sua residência furtada e a polícia pega esse indivíduo, pega com o material do crime, você vai até a delegacia para redigir o BO. Como ele não atacou ninguém, foi um furto, não foi o roubo, que é uma diferença aí. Sim. Um furto você pega sem a pessoa perceber, o roubo ele é mais forte, né? Ele é um ato de assalto. Então, como é leve, existe a audiência de custódia, que existe o entendimento que ele não pode permanecer preso até ser julgado, e como é leve, liberam. Então, via de regra, o que impressionantemente acontece? Muito, não é pouco. Ele volta no lugar. Além de voltar, ele no outro dia está pedindo dinheiro para você, que foi mas ele sai da delegacia antes de você. Eu tenho vídeos de reclamações de cidadãos, ele ainda na delegacia, filmando o cara indo embora, falou assim, ele está indo embora, gente, o que está acontecendo? Ele está indo embora antes que eu. Existiu um caso em que os dois saíram juntos pela porta principal. Só faltou o ladrão pedir uma carona para a vítima. Nem o cuidado de você... Não, sai você antes, você vai sair por aqui, você por ali. Não. Saíram ao mesmo tempo. Mas você sair depois, a vítima, por estar lavrando, querendo fazer tudo correto, lavrando o BO, sair depois que o criminoso, isso é um absurdo total e que acontece. É o que eu costumo dizer, né? Se você não tiver um plano diretor para o país como um todo, aonde nesse plano, independentemente de quem fosse eleito, tivesse que seguir o plano para evitar esse negócio de você faz, o outro vem e desconstrói aquilo que você fez, porque os pensamentos são diferentes, não funciona nada em lugar nenhum, vai ser sempre recomeço, sempre recomeço, sempre recomeço interminável. Mas isso é assunto para uma outra entrevista, né, Eduardo? Um outro bate-papo. Exato. Mas você acredita que os consegues têm uma relação direta, então, com a redução de riscos de um modo em geral? Como podem aumentar esse trabalho? Com certeza, porque tem uma frase que dizem, né? Pensar global, que é o que você fez, mas sim, agir local. E a gente tenta fazer isso. O que existe hoje? Nós fazemos as nossas reuniões mensais, repito, toda segunda, quarta-feira de cada mês,
na sala da diretoria do Clube Regatas, na Avenida Silva Teles, em frente à Romana, ao posto e à igreja, às 19h30, sempre com a presença dos nossos membros natos, delegado do 13º DP, capitão da primeira companhia, recebendo, dando a palavra para quem estiver presente. E o que a gente faz? A gente abre sempre, inclusive, com o hino nacional. Bacana. A gente lê a ata e a gente pega as falas dos membros natos com o resumo das ações policiais, os resultados que eles obtiveram e as respostas da reunião anterior. Então, quando alguém chega e fala, olha, eu liguei no Copom da Polícia 190 e, supondo, isso não acontece, muito raro, mas não fui bem atendido. O policial, na outra reunião, ele vem e fala assim, olha, comentamos no Copom, nós vamos melhorar o nosso atendimento, isso, aquilo, e ele explica, ele vai atrás das respostas. Da mesma forma, nós, do CONSEG, a gente faz ofício para a prefeitura e cobra. Fazemos ofício, porque a gente tem esse peso institucional. Eu sou vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, né? Então, a gente elabora os ofícios, vai atrás, olha, a lâmpada do poste da rua tal está quebrada, o mato do terreno da avenida tal está muito alto, o bar tal, ele está emitindo muito barulho, perturbação do sossego, e o local tal está com moradores que ocorreu isso, a casa tal está sendo invadida para uso de droga, por favor, urbanismo, façam algo com o proprietário. Então, a gente tem toda essa ação que acaba movimentando mais o poder público, dando as respostas e inibindo. E uma outra questão que é muito importante, não sei se está caminhando para o final, mas eu acho que é interessante comentar, Nelson. Posso? Fica à vontade, nós temos todo o tempo do mundo aqui, fica tranquilo. É que a Polícia Militar, ela tem um programa chamado Núcleo de Vizinhança Solidária, certo, oficial da Polícia Militar, em que se pega uma rua, isso fica um convite a todos os ouvintes para a gente poder receber, quem quiser criar um núcleo de vizinhança solidária na sua rua, por favor, contate a gente, tem o Instagram do Cá Entre Nós, do CONSEG, o meu telefone, para a gente formatar isso. Mas quando a gente junta 10 casas, 5 a 10 casas, pode começar pequeno, mas o importante é você saber que são vizinhos que conhecem o cotidiano de cada um. Não adianta você ampliar muito para o bairro inteiro, ter um núcleo de vizinhança. Você tem que ser zonais em que eles se conhecem o cotidiano, o dia a dia. Para formar um núcleo, quem quiser, é só você me passar 1, 2 opções de datas num local, na sua região, que eu levo o capitão da primeira companhia para dar uma palestra sobre o núcleo de vizinhança solidária. E acaba sendo formado, e essas pessoas têm as placas do núcleo de vizinhança, aqui é uma região que tem núcleo, existe a Polícia Militar, nenhuma preferência, ou aconteceu alguma coisa, liga no 190, mas toda a atenção e o contato com a Polícia Militar. E acaba inibindo por causa das placas. Isso tem muito na região do Taquaral, foi um presidente do CONSEG daquela região que implementou em muitas ruas lá, é um case para nós. A gente está tentando fomentar cada vez mais na região do CONSEG Cambuí. Até um parênteses, CONSEG Cambuí, 13º DP, não é só o Cambuí, é Cambuí, Nova Campinas, Jardim das Paineiras, Vila Brandina, todos esses bairros são do 13º DP. Então, a gente quer fomentar cada vez mais esses núcleos, e isso ajuda muito, porque a sensação de segurança cresce. Por isso que é importante a gente tentar ter a ajuda das pessoas para ampliar cada vez mais. E é isso que a gente faz para poder, sim, voltando à sua pergunta,
mudar um pouco a sensação de segurança. Quem muda efetivamente, lógico que é o poder público, claro. Lógico é o poder de polícia, mas a gente está aí para intermediar e para fazer essa sintonia fina, para ajudar a própria polícia a entender com mais assertividade qual que é a demanda da população. Porque as polícias se baseiam em boletim de ocorrência, né? Eles usam muito inteligência, mas é aquela inteligência estatística fria. E essa união da sociedade com as polícias é muito importante, para também dar essa outra visão mais humana. Eduardo, esses conselhos funcionam também em condomínios verticais? Funcionam. Funcionam, inclusive, grupos de próprias empresas, os mesmos estabelecimentos, os estabelecimentos da mesma rua podem criar um núcleo de vizinhança solidária dentre eles naquela rua, naquele local. Prédios. A gente tem, Nelson, um grupo de síndicos, a gente criou pelo Conseg. Hoje a gente tem 50 síndicos do Cambuí, em que é um trabalho, porque essa questão de prédio também tem que mobilizar o pessoal, mas se a gente conseguisse criar um núcleo por prédio, um núcleo por rua que tem 3 prédios, seria perfeito, seria muito bom. Eu acho que é até um trabalho de conscientização, né? Porque você sabe que esses núcleos, os consegues, né, são tamanhos diferentes, mas não deixa de ser um modelo de condomínio, como você acabou de dizer aí. Se você tem um interesse naquilo, você desce para a reunião. Se você não tem interesse, você não aparece, mas cobra. Então, é uma questão assim, se você tiver isso dentro dos prédios de apartamento, você pode promover uma palestra dessa, que é diferente de uma reunião de condomínio, mas é uma palestra de conscientização e as pessoas podem se voltar um pouco, voltar os olhos um para o outro e tentar se ajudar para que os consegues possam ser melhores amparados e assim por diante, e ter mais força para poder fazer as reivindicações de um modo geral para todo mundo. Mas bacana. Eduardo, como você mesmo disse anteriormente aí, o nosso tempo agora sim está começando a checar ali. Mas eu tenho aquela perguntinha tradicional nossa aqui do Cá Entre Nós, né? Então, eu não poderia deixar de não fazê-la para você. Eduardo, Cá Entre Nós, o quanto você indicaria a participação do munícipe nos consegues? Cá entre nós, Nelson, eu indico 100% e eu fico até com uma frase do Martin Luther King. Eu costumo repetir essa frase e a minha esposa, inclusive, a Camila, um beijo para ela, já participou. Uma das minhas maiores honras de estar aqui entre ser entrevistado por você é também participar de um programa que ela já participou. Bacana, muito interessante a entrevista dela. E ela fala, você gosta dessa frase? Eu gosto mesmo. Qual que é? Ele diz que, o Martin Luther King diz, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, se a gente não se mobilizar, fica difícil. Os maus vão ganhar. Então, a gente acredita, cá entre nós, acredito muito no poder de mobilização do Conseg. Você está falando sobre a reunião no prédio. Uma vez, uma moradora de um prédio teve uma bicicleta assaltada na região lá central, e ela entrou em contato comigo, porque ouviu falar de criação de núcleo de vizinhança solidária, e quando eu falei para ela, olha, veja uma data, veja o local, eu levo o capitão da Polícia Militar, fardado, uma viatura na frente do prédio, com uma palestra aos moradores, coisa que a princípio é super interessante, né? Ela falou, eu tenho que fazer tudo isso? Não, obrigado, eu não quero. Você vê que o interesse existia, mas a atitude, a ação que daí acabou não acontecendo. Então, acredito muito, eu tenho certeza que muda, transforma realidades, e em todo local,
Tem quem não queira, mas tem muita gente que quer ajudar, e um deles sou eu, que estamos aí nessa luta há alguns anos. Que bom. Sorte a nossa que você é um cara que não desiste, está aí fiel aos seus propósitos e que os seus propósitos não são só seus, para ajudar a população, a comunidade como um termo geral. Eduardo, muito obrigado, viu, por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Uma honra ter você aqui e esclarecer muito bem como funciona os Consegues. E neste momento aqui do nosso programa, eu deixo esse espaço para que você deixe os seus contatos e também que você deixe uma mensagem aí para os nossos seguidores. Nelson, prazer estar aqui com você, pessoa educada, carismático, muito agradável essa conversa. E deixo aqui meu telefone, está aqui abaixo, vocês podem ver, meu Instagram. Sigam a página, principalmente do Consegue Cambuí, porque lá a gente publica sempre o que vem acontecendo, a gente recebe dos grupos que a gente participa, às vezes uma gravação, um problema, e tentando sempre pressionar, porque a gente sabe que só oficializar o poder público não basta. Aquela pressão política também, na mídia, uma entrevista, um podcast como esse, a gente sempre dá aquela pressão a mais que muitas vezes é necessário. Então, estou à disposição, prazer estar aqui e vamos seguir nesse trabalho importante, quem sabe com a presença de você que está assistindo a gente aqui agora. Legal, bacana. Bom, Eduardo, muito obrigado mais uma vez aí por sua participação. Espero que você possa estar aqui conosco em outras oportunidades. Entenda que o nosso programa também tem essa função de levar o conhecimento, como a gente sempre diz, e também as informações para a população de uma maneira que ela possa também interagir e nos ajudar como um todo, tá? Muito obrigado. Bom, pessoal, eu conversei hoje com o empresário Eduardo Cruz. A semana que vem tem mais um entrevistado aqui no Cá Entre Nós. E, é claro, sempre com a sua participação. Você que nos segue aí nas redes sociais e que também sempre nos envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Nunca é demais lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa. E se você gostou, por favor, divulguem os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Eduardo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.